Silêncio absoluto. E então, do fundo de algum lugar que você não consegue localizar, o som de dois homens cantando. Não cantando de alegria fácil, cantando com as costas abertas pelas varas romanas, com os pés presos num tronco de madeira, com sangue ainda fresco escorrendo pelas chagas, cantando na meia-noite de uma prisão, no fundo do cárcere mais profundo de Filipos, onde ninguém cantava, onde ninguém esperava nada, exceto a manhã ou a morte. O que aconteceu depois daquele canto vai te fazer questionar tudo o que você pensa saber sobre sofrimento, sobre fé e sobre o que acontece quando um ser humano decide louvar a Deus no exato momento em que seria mais fácil e mais compreensível amaldiçoar o mundo inteiro. Filipos, Macedônia, ano 49 depois de Cristo. Uma cidade que carregava o orgulho romano na espinha, colônia do Império, habitada por veteranos de guerra, comerciantes prósperos, magistrados que se sentavam em cadeiras de poder com a convicção de que o mundo era exatamente o que parecia ser. Suas ruas de pedra ecoavam com o latim dos conquistadores. Seus templos honravam deuses de mármore que nunca responderam a ninguém. Por essas ruas caminhavam dois homens. Paulo, olhar penetrante, cicatrizes antigas espalhadas pelo corpo como um mapa de tudo que já havia enfrentado pelo Evangelho. E Silas, de expressão serena, fé escrita em cada gesto. Eles vinham de um lugar de oração às margens do rio, onde uma mulher chamada Lídia tinha aberto o coração e a casa para o Evangelho. Era um começo, uma semente em solo fértil, mas em Filipos a paz costumava ser breve. Ela apareceu como uma sombra, uma jovem escrava, com olhos que pareciam olhar de dentro de um lugar que não era este mundo. Ela os seguiu. E então abriu a boca e gritou, com uma voz que não parecia totalmente dela: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." As pessoas na rua se viraram. Havia algo naquela voz que perturbava, não pelo que dizia, mas pela fonte de onde vinha. Aquela jovem era conhecida em Filipos. Tinha um espírito de adivinhação que seus donos exploravam como uma mina de ouro. Clientes pagavam, profecias eram vendidas e o lucro entrava dia após dia nas mãos de homens que tratavam aquela menina como qualquer ferramenta lucrativa. Ela continuou seguindo Paulo e Silas por muitos dias, gritando a mesma coisa pelas ruas, palavras verdadeiras no conteúdo, mas contaminadas na origem. Paulo suportou, até o dia em que se virou, olhou para a jovem, não para ela, mas para o que estava nela, e disse com a calma de quem não precisa gritar para ser obedecido: "Em nome de Jesus Cristo te ordeno que saias dela." E saiu. Naquele mesmo instante, os olhos da jovem se fecharam, e quando se abriram eram apenas os olhos dela, talvez pela primeira vez em muito tempo. Do outro lado da rua, dois homens observavam, os donos da escrava. E o que viram não foi uma libertação, foi uma perda financeira. A conta já estava sendo feita enquanto ainda olhavam. Tudo que aquele espírito valia, evaporado em uma fração de segundo. Nos olhos desses homens não havia nenhuma preocupação com a menina, nenhum alívio, apenas cálculo frio, e depois do cálculo, ódio. Eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça pública, para o tribunal, para o espetáculo que Filipos amava, a humilhação dos que ousam perturbar a ordem. A multidão se aglomera rápido, e a acusação cuidadosamente escolhida para inflamar o máximo com o mínimo de esforço. Estes homens perturbam a nossa cidade, sendo judeus, e ensinam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, pois somos romanos. A palavra-chave estava ali: judeus, estrangeiros, subversivos. O clamor subiu, e os magistrados fizeram o que homens de poder frequentemente fazem quando o populismo é mais conveniente que a justiça:
Agiram sem perguntar, ordenaram o açoitamento. Os soldados avançaram com a eficiência mecânica de quem faz isso centenas de vezes. Arrancaram os mantos de Paulo e Silas, os empurraram ao chão, e as varas começaram a cair. O mais perturbador não era a brutalidade, era a rotina. Os rostos dos soldados eram rostos de homens, fazendo o trabalho de um dia qualquer, sem raiva, sem hesitação. A violência mais fria é sempre a que não precisa de emoção para continuar. Paulo fechou os olhos. Silas mordeu o lábio. O chão embaixo deles foi escurecendo. A multidão assistia. Alguns com satisfação, outros com o desconforto de quem sabe que está vendo algo errado e escolhe não se mexer. Ninguém interveio. Ninguém. Quando as varas pararam, os soldados os arrastaram para o cárcere. O carcereiro recebeu a ordem, guardar com segurança, e levou Paulo e Silas ao cárcere interior, ao fundo, onde a luz não chegava, onde o cheiro de décadas de desespero havia impregnado cada pedra. Abriu o tronco, colocou os pés deles no encaixe. Fechou. O som do metal foi o último som claro antes da escuridão. Ele foi embora sem olhar para trás. A porta se fechou. Silêncio. Nas sombras, outros presos, figuras imóveis que poderiam ser homens ou apenas as silhuetas do que homens já foram. Paulo e Silas ficaram imóveis. O tronco não permitia movimento. As costas ardiam com cada respiração. Qualquer posição era uma forma nova de dor. E qualquer ser humano racional, naquele momento, estaria se perdendo no labirinto do desespero. Por que isso aconteceu? Fizemos o bem e fomos punidos. Libertamos uma menina e fomos açoitados. Existe alguém ouvindo? Existe alguém que se importe? Talvez Paulo e Silas tenham feito essas perguntas naquele silêncio, mas eles não pararam nelas. Meia-noite. A tocha no corredor vacilou. E então, um sussurro. Não de medo, de oração. Paulo começou. Palavras dirigidas para cima, para além do teto de pedra, para alguém que não estava visível naquela cela, mas que parecia de repente muito presente. Silas se juntou, e as palavras se tornaram hinos. Não lamentos, hinos. Os outros presos acordaram um a um na escuridão. Todos escutaram, porque havia algo naquele canto que não deveria existir ali. Uma alegria que não fazia sentido dado o contexto, que não tinha como existir segundo nenhuma lógica normal. O louvor que não nega o sofrimento, mas o atravessa. E então o chão tremeu. Não houve aviso. O terremoto chegou imediato, tão violento que as fundações da prisão estremecem, como se a própria terra recusasse manter aqueles homens cativos. As pedras grunhiram, o teto choveu pó, as tochas se apagaram, escuridão absoluta, e então sons impossíveis. O ranger de dobradiças oxidadas abrindo sozinhas, o clique seco de ferrolho cedendo sem que nenhuma mão os tocasse, o barulho de correntes escorregando pelo chão de pedra. Todos os presos percebendo, aos poucos, uma coisa que a mente demora a aceitar. As portas estavam abertas. Todas as portas, todas as correntes, soltas, o tronco onde estavam os pés de Paulo e Silas, partido. O carcereiro acordou, pegou a espada, correu para o corredor, e o que viu o parou no lugar, todas as portas abertas, o corredor aparentemente vazio. Ele conhecia a lei. O carcereiro que deixa presos escaparem paga com a própria vida, de forma lenta e inventiva. Calculou em frações de segundo. Se os presos fugiram, ele já está morto. A questão não é se vai morrer, é só quando. E diante de uma conta sem saída, o desespero oferece uma solução: acabar antes que outros acabem. Ele ergueu a espada e então, uma voz, firme, calma, com uma clareza que cortou a escuridão melhor do que qualquer tocha. Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. A espada parou no ar. Todos estamos aqui. Podiam ter fugido. As portas estavam abertas, as correntes no chão.
e não fugiram. Ficaram por um homem que os havia prendido no tronco e ido dormir sem olhar para trás. O carcereiro abaixou a espada, pediu uma luz. Entrou tremendo no cárcere interior e os viu, Paulo e Silas, não fugidos, presentes, e caiu de joelhos diante deles, não por protocolo, não por medo, mas pelo reconhecimento de que estava diante de algo que não cabia no seu entendimento de mundo. Ele os conduziu para fora e então perguntou, com o rosto de um homem que atravessou em uma noite tudo que pensava saber sobre vida e morte: Senhores, que devo fazer para ser salvo? É a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. E ele a fez no único momento em que poderia ser feita com essa intensidade, com a espada ainda quente na mão, com as portas abertas atrás dele, com o abismo que havia encarado ainda presente nos olhos. Paulo respondeu: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. 10 palavras. O evangelho inteiro em 10 palavras. Eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua casa. E então ele se levantou e lavou as chagas de Paulo e Silas com as próprias mãos, as mesmas mãos que haviam fechado o tronco sobre os pés deles. E naquela mesma noite, sem esperar, toda a casa do carcereiro foi batizada, e depois do batismo, uma mesa posta, comida, e uma alegria que não tinha como existir segundo nenhuma lógica, mas que existia plena, porque algumas alegrias nascem exatamente onde a lógica normal acaba. De manhã, os magistrados mandaram ordem de soltura, mas Paulo não aceitou em silêncio. Depois de nos haverem açoitado publicamente, sem processo, sendo nós cidadãos romanos, nos puseram na prisão. E agora querem despedir-nos às escondidas? Não, que venham eles mesmos pôr-nos em liberdade. Cidadãos romanos. Açoitar um cidadão romano sem julgamento era crime grave. Os magistrados foram pessoalmente à prisão, com passo incerto, e conduziram Paulo e Silas para fora pedindo que saíssem da cidade. Os mesmos que ontem mandavam açoitar sem perguntar, hoje chegaram com o chapéu na mão. Paulo e Silas saíram andando, não correndo, andando, com a dignidade de quem nunca perdeu a própria, mesmo quando tentaram tirar com varas e correntes e escuridão. O terremoto abriu as portas da prisão, mas foi o louvor que abriu as portas do coração. E Paulo e Silas foram injustiçados, humilhados, açoitados, jogados no fundo de um cárcere. E na hora mais escura daquela noite, não blasfemaram, não desesperaram, não negociaram com Deus. Cantaram, porque a fé que tinham não dependia das circunstâncias para existir. O louvor deles não foi a resposta que veio depois que Deus resolveu o problema. Foi a decisão tomada antes que qualquer coisa mudasse. A afirmação de que Deus é digno de adoração, não porque a vida está boa, mas porque Ele é quem é. Mesmo quando as costas ardem, mesmo quando os pés estão presos, mesmo quando a meia-noite parece não ter fim. E foi esse louvor, nascido não da ausência do sofrimento, mas dentro dele, que sacudiu os alicerces de uma prisão romana, que parou uma espada no ar, que fez um homem duro e profissional cair de joelhos e fazer a única pergunta que importa. A pergunta do carcereiro ainda ecoa, atravessando 2000 anos, chegando até agora. E a resposta de Paulo não mudou. Crê no Senhor Jesus e serás salvo.